Meu nome é Elton Shoa e eu vou fazer uma apresentação com o título Inovação por Processos com Inteligência Geográfica. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o Grupo TEI, o qual eu sou fundador e lidero aí várias frentes de trabalho. Dentro do Grupo TEI, a gente tem uma área ligada a startups, né? Então inovações mais disruptivas. Temos algumas startups que já estão numa fase mais avançada, como a Prefeitura Eficiente, que está na fase de tração. Temos também a Evento Verso, que está na fase de operação. A Evento Verso é responsável pela plataforma que está rodando o nosso evento hoje, e essa plataforma é uma plataforma de metaverso voltada para eventos disruptivos, que é o caso do GeoLivre que a gente está fazendo aqui nesta semana. Dentro do grupo também, um foco, né, uma linha de ação voltada para a consultoria de inovação corporativa, onde são implantados hubs de inovação em grandes corporações. Temos casos no Brasil em empresas multinacionais, e também temos o nosso ICT, é um Instituto de Ciência e Tecnologia, mas ele tem um grande diferencial porque ele tem um projeto de impacto social. Então, ele combina tanto inovação como impacto social num projeto que forma jovens de baixa renda para entrar no mercado de inovação tecnológica. Então, o Grupo T ele abrange essas frentes aqui. Vamos lá agora falar um pouco sobre a questão da inovação, que hoje é uma prioridade da maioria das grandes empresas. Estamos vivendo a hype da inovação. Toda grande empresa que a gente vai conversar e falar, obviamente, sobre inovação, toda a diretoria, os presidentes e tal, vão dizer que inovação é uma prioridade. E eu tenho uma carreira ali de mais de 20 anos no processo de inovação tecnológica. Tenho lidado com grandes desafios em diferentes modelos, diferentes contextos, em diferentes regiões do Brasil. O ponto principal de todo o trabalho que a gente tem feito nas grandes empresas, a inovação, para ser de fato eficiente, ela tem que partir do olhar dos processos de negócio. Eles trazem ali o melhor caminho para que a gente possa inovar com segurança. Então, esse é o principal ponto quando a gente trata inovação. Muita gente acha que inovação é uma sala bacana, com puff, colorida, não sei o quê, com videogame. Isso não é inovação. É inovação apenas para inglês ver, digamos assim, não é de fato inovação efetiva. Por isso eu vou agora falar sobre a questão de processo de negócio, até para dar uma nivelada aqui a quem está assistindo essa apresentação, poder entender um pouco o que a gente vai abordar mais à frente aqui nessa apresentação. O que são processos de negócio, né? Esse é o ponto aqui para a gente nivelar. Basicamente não tem nada de muito mistério, né? É apenas uma sequência de atividades interligadas que transformam insumos em produtos ou serviços visando alcançar um objetivo específico. Quando a gente fala em mapear um processo, né, digamos assim, a gente está falando em conseguir representar isso através de um gráfico, toda essa sequência de atividades, né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui também, processo de atendimento ao cliente, né? Aí tem um recebimento de solicitação, análise, resolução, feedback. Então, assim, encadeou as atividades de forma como elas acontecem, né, no real, né, na vida real. A gente está falando de um processo, né? Então, esse é o ponto, né? O processo a gente está ligado a essa sequência de atividades. Bom, hoje no mercado, a gente vai ter uma predominância, né, das empresas que atuam especificamente nessa parte de mapeamento de processo. Elas tendem a utilizar o padrão BPM, né? Então, essa notação, ela é uma notação robusta para ser feita em termos de mapeamento de processo, mas ela tem uma questão técnica importante que a gente tem que analisar em qual caso ela é útil e qual caso não deve ser utilizado, né? Ela tem um conjunto enorme de simbologia. O manual para você entender cada tipo de símbolo é muito grande. Ao longo dos vários projetos, que alguns eu passei durante um tempo utilizando bastante o BPM, eu percebi que a notação, por fato de ser algo complexo, ela dificulta a compreensão daquele pessoal que não é tão técnico assim ao homologar, por exemplo, um processo que foi mapeado. A gente tem aí essa questão. Também já observei muita gente gastando muito tempo para poder entender qual o símbolo mais adequado para isso, para outro e tal, não sei o quê, né? Quando, na realidade, o foco nosso dentro de um processo é entender como a coisa realmente funciona, né? Como as coisas estão funcionando ali naquele setor. A questão de excesso de padronização com um público mais leigo no tema de processos. Esse é o cenário que eu observei e, por isso, passei a buscar formas mais eficientes, formas que sejam mais fáceis de conectar
aos usuários ali que são responsáveis pelo processo de fato. Bom, eu gosto muito dessa frase aqui do Einstein, né? Se você não pode explicar algo de forma simples, então você não entendeu muito bem o que tem a dizer. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui, porque, como eu falei, a gente hoje no mercado tem um padrão que domina ali de representação de processo, mas o que a gente tem que trabalhar é a simplicidade para aquelas pessoas que estão envolvidas no processo e que talvez não tenha uma compreensão muito clara se eu tornar tudo muito robusto, muito estruturado ali, tecnicamente falando, né? Nesse sentido, o que nós temos aqui como observar e o que eu vou ensinar para vocês em termos de simplificação do modelo de processo, né? Existem conceitos, né, fundamentais para a inovação, dois deles aqui que eu vou citar e explicar rapidamente. A gente tem o Design Thinking, que trouxe toda uma revolução orientada ao design para a solução de problemas. Isso realmente revolucionou a forma como se identifica e trata e se lida e encaminha os problemas, né? Realmente, não só o Design Thinking, a gente tem outras metodologias baseadas em design que aceleraram esse processo de construção, projetos inovadores. Então a gente tem não só o Design Thinking, mas outras metodologias também nesse sentido. E eu tenho um conceito interessante, é o conceito 80-20, também amplamente utilizado pelas grandes empresas de tecnologia, e ele basicamente no início ele era conhecido como princípio de Pareto, que é a mesma coisa, na verdade, significa basicamente o seguinte, né, para a gente entender: 20% das ações de uma empresa podem gerar 80% dos resultados. Então isso é importante, a compreensão de que ele traz uma visão muito clara, tem um embasamento científico, lá atrás teve essa pesquisa de Pareto sobre isso, né, e que traz aquela visão de, olha, vamos focar naquilo que realmente traz resultado para a empresa. Onde é que estão esses 20% que trazem resultado de fato? Porque nenhuma empresa tem dinheiro infinito, nenhuma empresa vai conseguir, né, todos os projetos. Então é preciso ter uma decisão muito clara dentro de um processo de tomada de decisão que tenha fundamento científico, que é o caso 80-20, que é o princípio Pareto, e para contexto da empresa, a equipe foque naquilo que traz mais resultado. É simples assim. Então a gente está falando justamente de dois conceitos diferentes, mas que são amplamente utilizados hoje nas empresas que se colocam no mercado como inovadoras ou desejam se tornar como inovadoras. Esses dois fundamentos eles são importantíssimos. Bom, quando eu me aprofundei nesses dois conceitos e passei realmente a entender os cases de mercado, como é que as coisas estavam caminhando e, de fato, como solucionar o problema principal de que a gente precisa conectar o cliente ao processo, né? Ele precisa entender o que a gente está entendendo. Então, depois de um determinado momento da minha carreira, eu abandonei, de fato, a questão do BPM e passei a trabalhar os processos, inclusive em treinamentos corporativos e aplicação real, em vários casos, um modelo mais simplificado. E esse modelo mais simplificado, ele se inspirou justamente nesses dois fundamentos que eu passei para você. Primeiro, o Design Thinking, que tem essa pegada visual, onde todo mundo interage em todas as etapas e todo mundo pode dar pitaco, isso através do post-it. Então você bota o post-it ali, não houve acordo, você tira, coloca em outro lugar e tal. Então essa dinâmica onde você vai trabalhar os problemas, os processos, os desafios usando post-it, ela foi uma das fontes inspiradoras para esse modelo de processo que eu vou mostrar para vocês. E o outro fundamento foi o 80-20, né? Então eu dei uma analisada, né, no que realmente eu preciso de elemento mínimo do mínimo do mínimo para que me dê 80% dos resultados aqui em termos de modelagem, né? Eu resolvo pelo menos 80% das situações de modelagem aqui de processo. Então, quando eu trabalhei esses dois fundamentos, eu estruturei basicamente, né, símbolos para a gente usar no post-it. Então, o post-it em branco, por exemplo, ele é a atividade. Quando eu falo do losango aqui, eu estou falando de fluxo alternativo, ou seja, um processo de tomar decisão. Quando eu tenho acesso à seta, eu estou falando de direção do fluxo. E a rodinha é o conector. Às vezes o conector normalmente está no início, está no fim, ou às vezes ele pode conectar uma parte a outra para o sistema. Então eu vou lá e digo, ó, esse conector aqui, número tal, ele está conectando a esse outro pedaço do sistema. Você pula de um lugar para o outro, né? Então é assim que funcionam esses elementos aqui. Bom, de forma prática, é assim, eu vou explicar agora para vocês assim, um negócio bem simples,
para eu poder entrar no real, né? Mas eu quero que vocês entendam primeiro o conceito aqui do processo, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o processo aqui do início da minha manhã, por exemplo, né? Eu coloco aqui acordar. Então, acordar é o início aqui, eu boto um conector ali. Acordei, eu tenho que levantar da cama, né? Então, levantar, depois tomar banho, depois tomar café. E aí eu analiso, por exemplo, a situação do tempo. Se está chovendo, se sim, eu vou de Uber. Se não, eu vou de ônibus. Então, aí é um fluxo alternativo. Eu analiso uma situação e conforme aquela situação, eu tomo uma decisão ou tomo outra. Essa decisão que eu estou tomando, ela me leva a fluxos diferentes. Isso daqui ainda não terminou, eu estou dando um exemplo do início de um processo, né? Se tivesse terminado, a gente teria a bolinha no final, mas esse processo vai continuar aí. Então, aqui é para vocês entenderem alguns fundamentos de como eu tenho modelado, ensinado, não é só feito, né? Eu tenho tanto feito projetos com esse modelo de desenho de processo, como também é ensinado, seja treinamento em sala de aula na faculdade, seja em treinamento corporativo nas empresas, ensinado essa metodologia. E já mais de 400 pessoas, né, já foram formadas para poder trabalhar dessa forma simples. E essa forma simples, ela realmente é extremamente eficiente, né? Ela conecta todo mundo, porque você não precisa ser especialista, saber como é que funciona trocentos mil símbolos, não. Aqui são esses símbolos aqui, acabou. Você entendeu aqui, esses daqui você consegue entender o fluxo. Pronto, agora vamos para um caso real. O desafio de mapear processo com inteligência geográfica. E esse é o ponto fundamental para a gente entender um caso real e começar a entender como a gente vai fazer o desdobramento para isso dar certo de fato. Tá? Vou mostrar aqui um modelo errado. E esse modelo errado, ele acontece, e eu já teve um caso de um projeto que eu participei que de fato aconteceu, né? Então aconteceu comigo, e eu tenho certeza que aconteceu em vários momentos diferentes, e com empresas diferentes, porque o pessoal tem o costume de tentar simplificar, às vezes, o que não é para ser simplificado. Mas por que eles simplificam? Porque eles não têm domínio sobre o que estão tratando, né? Então vamos lá, eu vou pegar um modelo errado, vamos pegar um exemplo de um cadastro de alguma coisa num sistema, um processo, e o colaborador vai dar um tratamento daquilo ali para poder chegar no final e encerrar o processo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que o colaborador faz é abre o processo no sistema, depois ele baixa os arquivos do sistema, depois o colaborador manipula os arquivos no QGIS. Podia ser um CAD, um software específico. É um software específico. Depois o colaborador gera a planta em PDF para anexar o processo. Depois o colaborador anexa o PDF e o sistema registra um parecer. Pronto, aí concluído o processo. Nesse processo aqui, o que a gente vê, o que a gente pode observar como o que está errado, é porque esse manipula os arquivos no QGIS não é só na verdade, ele é o detalhe. Então, existe um problema aqui que a gente vai agora abrir para entender que, de fato, é onde está o pulo do gato aqui no caso da inovação, pensando em termos de processos com inteligência geográfica. Tá? Ele vai gerar a planta PDF, do mesmo jeito, mas com um parecer de deferido. Então, essa pergunta aqui, ela define para que lado vai o processo. Por isso que a gente chama de fluxo alternativo, tomada de decisão, enfim. E esses detalhes aqui são importantíssimos, eu vou já explicar por quê. Né? Então, nessa etapa aqui, ele vai fazer a última etapa e terminou o processo. Ele toma muito tempo. Então é muito tempo que às vezes eles fazem aquilo ali para analisar, abre arquivo e tal, e o negócio é lento, é pesado, não sei das quantas, e negócio, enfim. E aí vai clicar um monte de botão para executar uma tarefa, né? Por que isso daqui é onde está o ouro aqui que eu digo, né? E aí vamos ao entendimento, né? Quando eu chego nessa etapa aqui, que pode ser uma etapa mais complexa ou menos complexa, então não importa, né? Tem trabalhos aí com mapa que pode levar horas, pode levar dias, enfim. O que a gente tem aqui, nesse exemplo que eu coloquei, é uma análise topológica que hoje é 100% automatizável. Como ela é automatizável? Através do banco de dados espacial. Então, dentro do banco de dados espacial, nós temos inúmeras funcionalidades para automatizar esse tipo de problema e uma infinidade de outros problemas. Então, o ser humano precisaria estar abrindo o QGIS fazendo isso daqui? Negativo. Na grande maioria dos casos, muitos trabalhos que são feitos no QGIS tem um robô sendo feito aqui no banco de dados espacial. E eu não estou falando de
IA não, viu, pessoal? IA tem até uma outra palestra acho que vai falar sobre rede neural, sobre IA, que vocês poderão ver. Eu estou falando aqui de algoritmo tradicional, onde ele vai ser programado para fazer uma instrução ali determinística, ou seja, vai seguir sempre aquela mesma sequência. Rede neural, que é a base da inteligência artificial, ela é um modelo estatístico. Já a programação tradicional, não. A gente vai ter sempre uma sequência determinística, ou seja, vai fazer aquilo que a gente mandou e ponto. Não vai sair do nosso roteiro de forma alguma. Então, tem funções tipo contido, funções de que está cruzando, funções de proximidade, está perto disso, funções de posicionamento, se está perto do centro, se está qual o centroide, enfim. A gente tem aí dentro do banco de dados uma infinidade de elementos de análise e que essa análise aqui, essa sequência de atividades, elas poderiam ser totalmente substituídas por robôs. E aí é onde está o pulo do gato para a inovação, quando a gente fala de inteligência geográfica. Se você mapeia um processo da maneira adequada, realmente entendendo essas nuances do potencial que aquilo tem para poder ser automatizado pelo banco de dados espacial, então você realmente está fazendo do jeito certo, porque você vai ter que abrir, vai ter que analisar cada clique que o especialista dá, precisa ser analisado. O que ele está fazendo? Ele está dando zoom? Por que ele está olhando isso e tal? E aí você pega aquela sequência daquele processo bem detalhado, parte para uma abordagem para poder fazer aquilo ali ser automatizado. E hoje a gente tem recurso de sobra para fazer isso, né? É uma pena que muitas empresas nem têm noção que isso é possível, né? Então, é bacana a gente estar compartilhando conhecimento aqui de alto nível no GeoLivre, porque justamente tem muita empresa que não tem noção que ela está gastando dinheiro ali sem automatizar o processo da maneira adequada, né? Porque tem recurso e ela nem sabe que existe. Então, esse é o ponto para a gente fechar a nossa apresentação, para que vocês possam compreender, né, essa questão da diferença entre o mapeamento comum e o mapeamento com inteligência geográfica. E eu deixo aqui meus recados. Quem quiser falar comigo aqui tem todos os meus contatos. E fico muito grato aqui por essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento com vocês. E estou sempre à disposição aí de várias formas de conexão. Espero que todos tenham um excelente evento e estamos aqui unidos para que a gente possa fazer cada ano um evento melhor do que o ano passado, né? E vamos seguindo assim. Muito obrigado, pessoal.